Criança de 7 anos usa um sabugo de espiga de milho na mão como se fosse um microfone. De repente, ela falando ali naquele sabugo de espiga de milho, olha para outra criança que está numa cadeira de roda há 8 anos e diz assim: se levante e ande em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O milagre aconteceu, a criança se levantou e andou, só que vocês não estão sabendo 5% do que aconteceu. Isso aqui não é uma ilustração, não é uma reflexão. Eu vou contar todos os detalhes aqui para vocês. Se minha memória não me trai, aconteceu na Bahia, certo? Eu vou contar aqui para honra e glória do nome de Jesus. E eu peço a todos vocês que são cristãos e que acreditam que Deus ainda faz milagres desse tipo e ainda usa crianças. Eu peço a você, encarecidamente, por favor, me apoie aqui, se inscreva, ative o sininho de notificação para você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Deixa aí o seu joinha, deixa um comentário e compartilhe. Eu agradeço de coração a cada um de vocês que assim o fizerem. Pois bem, as crianças, os adultos estavam dentro de casa conversando e as crianças resolveram brincar de culto no terreiro da casa. Gente do céu, que coisa gloriosa! Colocaram os tamboretes, a casa humilde. Colocaram os tamboretes assim no terreiro da casa. E ali começaram a cantar o Senhor. E tinha uma menina que estava dirigindo o trabalho. Ela que tinha mais idade, tinha em torno de 8 para 9 anos. E de repente, gente, ela com um sabugo de milho na mão. Eu saio dos irmãos na paz do Senhor. Eu queria dar a oportunidade agora ao irmão, aí saía dando a oportunidade dos irmãos, até que ela deu a oportunidade do irmão chamado Felipe. O irmão Felipe está com a oportunidade de louvar o nome do Senhor. Felipe tinha em torno de 7 anos de idade, gente. Aí Felipe recebeu o sabugo de milho, como se fosse o microfone. E ali, gente, eita, eu estou todo arrepiado aqui, gente. Começou a cair a graça de Deus ali. Eles estavam brincando de culto. Hoje os meninos estão brincando de quê, hein? Estão brincando com os iPhones na mão, com os celular, vendo coisas que não deveriam. Tem muita criança hoje que está perdendo a sua adolescência, né? Está perdendo o seu momento de criança, nasceu, já está passando para a fase de adulto, já assim. Mas não, aquelas crianças estavam brincando de culto, sabe? Hoje em dia até os cultos de criança acabou. É muito difícil ter culto de criança. E muitas igrejas cancelaram o culto de criança. Cuidado, viu? Vocês que estão cancelando o culto de criança, porque delas provém o perfeito louvor. E aí, a irmã deu a oportunidade, a irmã Felipe. Irmão Felipe, eu saio dos irmãos na paz do Senhor com um sabugo na mão, gente. Dentre eles, tinha Jean Carlos, 8 anos de idade, cadeirante, surdo e mudo. Era 3 coisas que ele tinha eram 3 problemas. As mãos dele, de Jean Carlos, eram mirradas, gente, eram atrofiadas, as perninhas também. E o pescoço do Jean Carlos era assim, olha. Assim, olha. Ele olhava assim, ó. O pescoço do Jean Carlos, de 8 anos de idade. E ele começou a pregar, aquela criança de 8 anos, começou a pregar a palavra de 7 anos, começou a pregar a palavra de Deus. Deus está aqui, igreja. E eles dando glória a Deus lá no terreiro, meu irmão. Chega a poeira subia. Aí ele se virou, aquela criança se virou assim, segurando o sabugo na mão, como se fosse um microfone. Olhou para Jean Carlos e disse assim: eu te digo, em nome de Jesus, se levante. Seja curado agora em nome de Jesus, se levante dessa cadeira e ande em nome de Jesus. Aí todas as criancinhas que estavam ali, gente, cercaram a cadeira de Jean Carlos e começaram a interceder a Deus. Olha, eu não sei se a sua fé dá para acreditar no que eu estou dizendo, mas se você for pesquisar, você vai ver que isso aconteceu sim, é real. A mídia não divulga não, a Globo não divulga não, o William Bonner não faz uma matéria dessa não. Mas a gente, nós que somos cristãos, a gente não deixa morrer esse tipo de coisa, sabe? A gente não deixa passar por despercebido, porque nós queremos enaltecer o nome de Deus, a glória é para Deus, sabe? E eles começaram a orar e dizer assim, se levanta em nome de Jesus. Quando de repente, o pescoço de Jean Carlos destravou, gente.
Ele babava bastante assim. E ele destravou assim, ó. Destravou, ele foi olhando pra frente, conseguiu, começou a olhar pra frente, gente. E as crianças tudo glorificando a Deus e dizendo, se levanta em nome de Jesus. De repente a mãozinha dele, gente, que era toda atrofiada, começou a se endireitar novamente. As duas mãos começou a se endireitar. Os ossos de Giancarlo começou a estralar-se no corpo, gente. Eita, isso aqui é para quem crê. Quem não crê, vai perder o tempo. Vai só criticar, dizer assim, é mentira, coisa de conversa de crente. É verdade, 100% verdade, 100% verdade. De repente, gente, Giancarlo, as pernas dele começou a se estirar novamente. As perninhas atrofiadas. Estirou as duas pernas e ele se levantou. Você pode dar glória a Deus? Coloque aí no comentário. Só a Deus pertence a honra e a glória. Giancarlo, 8 anos, se levantou da cadeira de rodas, gente. E começou... Ele colocou a mão assim no vidro, olha. Ele colocou a mão no vidro. E ficou assim, ouvindo assim as crianças glorificando a Deus. E de repente, gente, ele começou a falar. O Giancarlo começou a falar, só que ele não falou em português. Ele não falou em hebraico, não falou em italiano, não falou em inglês, espanhol. Ele falou línguas estranhas. Jesus batizou Giancarlo com o Espírito Santo e com fogo. Ele começou a falar línguas estranhas pela primeira vez. Ah, gente, nessa hora de muito barulho, os adultos que estavam dentro da casa saíram para ver o que estava acontecendo. E as crianças estavam cheias do poder de Deus. Com o milagre que Deus fez usando aquela criança, usando o Felipe, usando a Teresa, usou todos eles ali. Olhe, eu queria muito saber de você, se você acredita. Você tem fé suficiente para acreditar nisso que aconteceu? Isso, gente, deixa eu calcular mais ou menos quantos anos faz. Isso faz 10, 20... Isso faz em torno de uns 26 anos, 26, 27 anos, menos de 30 anos que isso aconteceu. Se minha memória não me trai, aconteceu na Bahia. Você acredita? Jesus disse, olha, se vocês crerem, se vocês acreditarem, vocês também poderão fazer. Vocês poderão fazer prodígios e maravilhas. Aqueles que creem, o sinal há de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ei, às vezes os adultos não estão pagando o preço para ser usado, Deus usa as crianças. Ai de quem tentar qualquer coisa contra as crianças, os pequeninos do Senhor. Eu vi uma declaração de Xuxa aí que eu fiquei arrepiado, da Marlene de Matos. Ela disse assim que na época tinha deixado de trabalhar com a Marlene Matos, a Xuxa, que era a Marlene Matos empresária da Xuxa, porque ela disse para a Xuxa que não gostava de criança, que odiava criança. Xuxa, você sabe que eu odeio criança. Eu não gosto de criança perto de você. Aí Xuxa disse, não, Marlene, então eu vou abrir, não dá pra gente continuar não, porque eu amo criança, eu gosto de criança. Você tá vendo aí a mulher intitulada como a Rainha dos Baixinhos, que cresceu e ficou famosa no Brasil e no mundo por fazer um trabalho voltado para as crianças. A empresária dela que botou ela para trabalhar com crianças. Mas só que a empresária era como se fosse uma fachada. Ela não gostava de criança. Quem disse foi a Xuxa. Se a Marlene quiser procurar e botar para frente, Xuxa que disse, está aí estampada aí em tudo quanto é lugar. Entendeu? Tá entendendo? Ai daqueles que quiserem colocar a mão sobre as crianças. Abra o olho, Brasil.
Não vamos consumir tudo que a TV nos mostra, não. Tudo que a internet nos oferece, não. Não vamos consumir essas coisas, não. Zelem pelos seus filhos, pelas suas crianças. Deus vai usar as crianças de uma maneira sobrenatural. Está usando. Viu? O que tem de crianças que estão sendo usadas por Deus para a cura, não é brincadeira. Até em profecia, tem gente que diz assim, Deus não usa não criança em profecia. Quem é você? Qual foi a teologia que você estudou para dizer isso? Foi Deus que disse, é a Bíblia que diz, é. Deus é infinito, ninguém entende Deus não, os mistérios de Deus. Ele usa um ancião de 90 anos, mas ele usa criança de 7 anos. Entendeu? A mente inocente. A Bíblia diz que são da boca das crianças que procede o perfeito louvor. O perfeito louvor vem da boca das crianças. E Jesus disse, olha, que o dia que os discípulos quiseram impedir as crianças de se aproximar de Jesus. Quando Jesus estava no canto assim, as crianças queriam avançar em Jesus, abraçar Jesus. Aí os discípulos, epa, calma, calma, dali. Aquele cordão de isolamento, sabe? Sempre tem, Sempre tem aqueles que querem impedir da gente se aproximar de Deus, botando limites, barreiras, obstáculos. Jesus repreendeu todo mundo e disse assim, rapaz, para. Deixai vir as minhas criancinhas, porque é delas que é formado o reino de Deus. Quem não se converter, quem não se tornar como uma dessas crianças aqui, não entrará no reino dos céus, não tem parte comigo. Viu? Entendeu? Cuide do seu filho, das crianças que Deus te entregou. E você que abandonou o culto de criança, volta a fazer o culto de criança, rapaz. Tem culto para tudo. Tá se metendo demais, meu irmão. Procura aí com sua vida, que eu se preocupe com a minha. Com a minha vida, minha igreja sou eu. É culto de tudo, é culto de missão, amém. Culto de oração, amém. Culto de pregação, amém. Culto evangelístico, amém. Culto de Santa Ceia, amém. Culto da vitória, amém. E o culto da criança? Culto de senhora, amém. Culto do senhor, amém. Culto da mocidade, amém. E o culto da criança, hein? Tira um tempinho aí e deixa o culto das crianças, porque através das crianças Deus vai fazer um rebuliço grande na família, nos pais. Criança é luz, criança é brilho, criança é unção, criança é a glória de Deus manifestada aos homens. Quem crê recebe, quem não crê faz só criticar. Eu sou o Sato Araújo, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.